E ainda no tema, o ministro Cristiano Zanin, recém-chegado ao STF, virou alvo de críticas por parte de políticos e representantes da esquerda nas redes sociais, depois de votar com posicionamentos considerados conservadores em temas ligados a costumes. Nesta semana em que o Supremo retoma o julgamento do marco temporal indígena, aliados de Lula temem que o voto de Cristiano Zanin seja favorável ao tema. Até agora, o placar no STF está em 2-1 contra o marco temporal, que define a data da promulgação da Constituição de 1988 como prazo limite para os povos indígenas reivindicarem terras. O voto a favor do marco temporal é do ministro Nunes Marques. E os votos favoráveis são de Edson Fachin e de Alexandre de Moraes. Paulo, na quarta-feira, então, o STF volta a se debruçar sobre esse tema aí do marco temporal, que vale lembrar, a Câmara dos Deputados já votou favorável, né? O marco temporal de 5 de outubro de 1988 e segue travada a pauta no Senado. Rodrigo Pacheco disse que iria aguardar a decisão do Supremo para se manifestar. Paula, esse é o julgamento mais importante dos últimos anos, porque ele vai determinar se o Brasil esculhamba de vez ou se há alguma chance para o Brasil. Tá? Esse reconhecimento aí sobre a ocupação das terras com o marco de 88, que foi estabelecido ainda já naquele julgamento da Raposa Serra do Sol, que já foi bastante polêmico e desgastante, ele pode abrir uma porta para que se reivindique qualquer território no Brasil. Porque se tirar o marco de 88, veja, as terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas ou reivindicadas. Bom, em todas as áreas urbanas, em boa parte delas, por exemplo, pelo menos, há a possibilidade de alguém justificar ali com um estudo antropológico, né? Uma construção que vai fazer uma escavação, acha um pedaço de cerâmica, aqui tinha indígena. Aí vão surgir os indígenas para reivindicar aquela área. Então fala-se muito na instabilidade no campo que isso pode produzir, mas não é só no campo, é também de áreas urbanas, valiosíssimas. É sobre direito de propriedade. Se a tese do marco temporal cair, o direito de propriedade no Brasil, dada esta realidade do onguismo, da fabricação de indígenas, de quilombolas e de sei lá mais o que, o direito de propriedade no Brasil, ele vai estar não sob risco, mas é realmente comprometido, já sem segurança alguma pelo ordenamento jurídico. E as consequências econômicas para isso serão devastadoras, econômicas e sociais. Seremos uma sociedade em conflito permanente. Podem escrever isso aí, porque aquilo, a régua da estabilidade estará sendo revogada, retirada, né, do ponto em que ela se encontra e que nos fez chegar até aqui, meio capengas, mas nos fez chegar até aqui. A coisa pode piorar muito. Agora, ainda sobre o Zanin, que a esquerda está com raiva dele, decepcionada, né? A Janja está ali decepcionadinha com o voto do Zanin. Isso revela mais sobre a esquerda do que sobre o Zanin. O ponto aqui, porque revela como a esquerda enxerga o papel do tribunal, do Supremo. Eles acham que o Supremo tem que estabelecer coisas que não são competência deles, mas que eles não conseguem vencer no Congresso. Eu me alinho à tese da Ana Paula completamente. Na época da indicação do Zanin, falava que eu nem discuto o Zanin, eu discuto que ele era advogado do Lula e não deveria ser indicado. Esse é o ponto. Então, é uma indicação com vício de origem. Independente do que ele venha a pensar. E aí, como o tribunal se mete em tudo, né, e a esquerda se decepciona porque esperava que os indicados seus fossem aqueles que determinassem a política pública, a pauta deles, né, via Supremo, mesmo não sendo o papel do Supremo Tribunal Federal decidir sobre determinadas questões. O papel deveria ser do Congresso Nacional. E o senhor Rodrigo Pacheco, nessa questão do marco temporal, ele erra ao segurar essa agenda, provavelmente em acordo com a turma do Supremo Tribunal Federal, porque o Congresso tinha que colocar assim, o Congresso é representante da sociedade, não tem que esperar quem não é representante da sociedade se posicionar. O Congresso tinha que votar e marcar a posição, inclusive como recado, inclusive chamando para si essa
responsabilidade. Não vai fazer. É uma pena, porque nós estamos na condução do Congresso Nacional, a pior condução da história, com toda certeza, porque tem reduzido o Congresso a isso, a uma concessão do Poder Judiciário. E para finalizar, ainda voltando ao Zanin, apesar do vício de origem e tal, ele é ministro. Esses votos dele estão sendo menos ruins do que a gente imaginava. Isso não resolve, mas é importante colocar, são menos ruins do que a gente imaginava. Mas o que eu espero mesmo dele, e pode fazer dele aí o melhor desses ministros todos que estão aí, e fica a minha dica para o Zanin, é não ser um ministro palestrinha. Se não der palestra, já melhora bem, Zanin.